Olá, irmãos, a paz do Senhor. Nesse momento eu quero fazer o comentário da lição de número 6 da turma de jovens. O tema desta lição de número 6 é a doutrina do amor ao Senhor. Lembrando que amor na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, envolve a ideia de doação. E eu tomo o texto de 1 Samuel, capítulo 1, quando vai falar lá que Eucana amava mais a Ana do que a Penina, por isso ele deu várias vezes mais uma porção que deu para Penina. E eu tomo João 3,16. Mas se você quiser, você pode pegar outras referências, como Efésios 5, Efésios 2. Então tem muitas referências da Bíblia que vai falar isso, né? Quando Jacó praticamente deu muitos anos da sua vida por amor à sua esposa. Então a gente tem aí várias referências para trabalhar a ideia de amor. Mas o texto principal que ele vai mostrar aqui está em Atos 2, 42 e 43. Se você, agora como professor da escola dominical, já tem aplicações para fazer aqui direta, né, para não demorar muito para entrar no texto da lição. A primeira é que não existe igreja sem doutrina, comunhão, parte do pão e orações. A segunda é que essa espiritualidade coletiva também tem que se manifestar na individualidade. Por isso que ele diz em cada alma havia temor. E não adianta um cristianismo só com ortodoxia, né, com doutrina correta, com comunhão, com orações. O cristianismo também tem um aspecto carismático. Que carismático é isso? Vem do carisma. Esse carismático é que não confunda com o movimento carismático. O carisma é a manifestação dos dons. Por isso que ele fala no final sobre os sinais. Qual é o resumo da lição? É necessário que haja doutrina e vigor espiritual para que os crentes tenham uma espiritualidade saudável. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não adianta eu ter um relacionamento com Deus sem que esse relacionamento seja vibrante, seja profundo, seja algo que envolva a minha vida. Essa leitura semanal pode servir para você, professor, utilizar o seu culto doméstico. Tá bom? A centralização da lição, como vocês podem perceber, vai estar em Apocalipse 2, do 1 ao 17. E aqui é onde eu entro na parte de aplicações. Essa parte de aplicações, ela vai lhe ajudar, professor, em relação à revista. Eu vou me prender mais ao texto mesmo do que a própria lição. E isso você vai percebendo que a revista é um comentário do texto. Versículo 1, no versículo 1 você vai logo ver, no versículo número 1, que quem escreve, né, a quem ele escreve, essa mensagem é dada por Jesus, entregue a João, e esse João envia ao anjo, possivelmente o líder religioso da igreja que está em Éfeso. Aí no versículo de número 1 tem uma aplicação. Que aplicação é essa? Essa aplicação do versículo 1 é que Jesus, ele é para a igreja o que ela necessita. Jesus é para a igreja o que ela necessita. Todos os primeiros versículos dos capítulos 2 e 3 de Apocalipse trabalham isso. 2, tem muitas aplicações. A primeira é que você pode aplicar, professor: Deus nos conhece e conhece o que fazemos. Versículo 2, eu sei as tuas obras. 2, e o teu trabalho. O termo grego no original envolve uma ideia de trabalhar ao ponto de se cansar, de se entregar. Isso mostra que eu não posso ser relaxado na obra de Deus. Eu não posso deixar a obra de Deus por último. Eu não posso tratar ela como opcional, como num sistema hoje de voluntariado, como se, não, quando eu quero eu faço, quando eu sinto eu faço, quando eu não quero eu não faço. A palavra paciência aqui, traduzida do original, quer dizer resistência. Isso mostra que nós não podemos desistir fácil ao passarmos por momentos difíceis. Se você for ler o Novo Testamento, você vai perceber, professor,
porque, em geral, quando aparece a palavra tribulação, aparece a palavra paciência. Você pode ver Tiago 1, né? Bem-aventurado que suporta com perseverança ou paciência a provação. Você pode ir também lá para o versículo 2, capítulo 1, 2 e 3. Você pode ir para Romanos, capítulo de número 5. Tem muitas referências, mas a ideia é resista às pressões exteriores, para que isso não te faça desistir, parar. E ele vai dizer aí, né, que é uma igreja também que tinha discernimento, que é uma coisa que precisamos muito hoje. Muita gente confundindo feminilidade, principalmente jovens, com feminismo. Muito homem confundindo ser macho com machismo. Muita gente confundindo vitória com triunfalismo. Muita gente confundindo direito individual com a banalização do aborto. Muita gente confundindo preocupação com a imagem, com o narcisismo. Então a gente tem que ter discernimento. E aí ele vai depois mostrar, né, que é preciso ter paciência no sofrimento. Não for, Jesus vai falar sobre isso, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o tema da revista Como é o Amor, eu não posso deixar de me prender nisso. Veja bem que aquela igreja, ela continuava trabalhando, ela continuava tendo paciência. Então a gente tem que ter cuidado com a ideia de amor aqui. Eu fui pesquisar e a ideia de proto, a ideia de primeiro, principalmente aqui, está muito ligado. Eu fiz até uma comparação com Mateus, onde ele vai dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Que isso quer dizer que o primeiro amor envolve colocar Deus como primeiro e dar exclusividade a Ele. A própria obra não pode ocupar o lugar de Deus. Isso quer dizer que não adianta só eu trabalhar para Deus, eu tenho que ter comunhão com Deus. Ninguém deve ocupar o lugar de Deus na vida da gente, nem o nosso próprio eu. E aqui eu vejo que muitos estão dando mais lugar para o seu ego do que para Deus. E aí perdem o primeiro amor. Esse primeiro amor é primeiro tanto porque Deus está em primeiro lugar, quanto é primeiro porque não tem concorrência para esse amor. Depois o autor vai trabalhar o arrependimento. E é interessante, né? Como há um segundo amor aqui no versículo 5, que é amor esse, é o amor ao pecado. Quando eu abandono o primeiro amor, eu deixo de me arrepender. Quando eu estou com o primeiro amor, eu sou sensível a me arrepender. Então, o que é arrepender-se aí? Vá para Oséias 14:1. Arrepender-se aí envolve a ideia de dar meia volta do pecado para Deus. Então, o professor tem muita aplicação aí. A aplicação do versículo 4, ame a Deus em primeiro lugar, acima de trabalho, acima de amigos, acima de opinião pública, acima do seu próprio eu. No 5 mude sempre. Arrependimento não é só quando eu sou descrente. Arrependimento não é só um ato, é um processo. Eu me arrependi hoje, eu vou me arrepender amanhã e depois, e continuar me arrependendo, porque eu sempre erro. Partindo um pouco para a lição aí, no ponto 1, você pode fazer uma aplicação em relação à cidade de Éfeso. Qual é a aplicação? O Evangelho triunfa sobre o paganismo, que é o paganismo, é a adoração à natureza, como acontecia naquela cidade, né? Mesmo tendo grandes pastores. O ponto de número 2, você vai perceber que o Evangelho não apenas triunfa sobre o paganismo. O Evangelho, ele é poderoso para transformar pessoas, como aconteceu em Éfeso. O trabalho frutificou. 3 é que uma outra aplicação, ainda do 1.3 agora, é que uma igreja precisa de doutrina para crescer. Doutrina para crescer. Não adianta só movimento, barulho, não adianta, precisa de doutrina bíblica, ensino da Bíblia para ela crescer. Ponto 2 aí, eu vejo que o perigo de perder o primeiro amor é a gente achar que ativismo é prova de amor, né? Não é. A igreja tinha boas obras, mas não tinha um amor. Isso quer dizer que eu preciso amar a Deus e todo o meu trabalho precisa vir desse amor que eu tenho por Deus.
quando ele fala de lembranças, ele está falando aí que o arrependimento começa logo na minha mente. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo lembrou, né, da casa do pai, e começou a mudar a vida dele. Num mundo de vitimismo, uma geração que nunca está errado, que sempre tem desculpas, que racionaliza, né, tem sempre como explicar seus pecados, arrependimento pode ser uma doutrina impopular, a mais esquecida doutrina é a doutrina do arrependimento, como vai dizer a W. Tozer. E como eu posso fazer para me voltar ao primeiro amor? O que eu preciso fazer para voltar ao primeiro amor é me entregar a Deus. Voltar a amar mais a Deus, voltar a entregar-se para Deus. O que eu preciso fazer é parar de olhar só para o meu eu e olhar para os desejos de Cristo. É parar de me preocupar só com a opinião dos outros e começar a perceber o que Deus quer para mim, não tornando isso desculpa, né, para viver no erro. E como que eu posso me voltar ao primeiro amor? Eu principalmente não caindo em extremos. Eu não posso pensar agora que só a doutrina no sentido teórico, conceitual vai resolver, mas eu posso cair também no erro de achar que só o fervor vai resolver. Eu preciso ter os dois. E como isso pode acontecer? Isso acontece quando eu envolvo na minha fé pensamento, emoção, vontade. Quando há zelo doutrinário, quando há fervor espiritual, quando Deus ocupa o primeiro lugar, dificilmente isso vai acontecer. E o que quer dizer doutrina aqui? Jovem, professor, senhor, senhora, estude a Bíblia, pare de dar desculpa, pare de fugir da importância de aprender quem é Deus, quem é Cristo, o que a Bíblia diz, e transforme tudo o que você aprender em prática espiritual, tá bom? Curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Deus permite, toda semana vamos estar comentando lição, nos prendendo principalmente às aplicações. Que Deus em Cristo nos abençoe.